Olá, queridos amigos e irmãos que acompanham a programação da Constante TV. Sejam muito bem-vindos a mais um programa CGC Crescendo na Graça e no Conhecimento do nosso maravilhoso Deus. Curta a nossa programação, deixe aí o seu like, comente se você está gostando dos programas que você tem assistido, compartilhe, divulgue com seus amigos de trabalho, a sua família, outros irmãos de outras igrejas. O nosso intuito, queridos, é única e exclusivamente honrar o nosso Deus, levando a sua palavra a muitos lugares, levando a Bíblia a sério, estudando temas comuns da vida a partir de uma interpretação bíblica. E é isso que temos feito no nosso programa, no tema geral da cosmovisão cristã, olhando para vários assuntos da vida a partir de uma interpretação bíblica, a partir de um direcionamento, de uma orientação da Escritura. Nós cremos, queridos, que a santa palavra de Deus tem orientações suficientes para todas as áreas da nossa vida. Seja qual for o problema, o dilema, a questão que nós enfrentarmos como seres humanos, relacionados à vida, a toda a nossa realidade, a Bíblia tem orientações, direcionamentos, respostas e princípios para todos esses temas. Nós estamos estudando sobre a questão da sexualidade a partir de uma interpretação bíblica. O que a Escritura nos fala sobre a área sexual, sobre o sexo, sobre o nosso corpo, sobre experimentar uma relação sexual que seja satisfatória para nós, mas que também honre e glorifique o nome do Senhor. Se você não assistiu os programas anteriores, eu te convido a também olhar a grade e poder acompanhar o que nós já falamos nos outros programas e estamos então aqui dando continuidade. Nós estamos respondendo à pergunta: o sexo é bom ou é mau? Afinal de contas, tudo que envolve esse tema, o sexo é bom ou é mau? E John Piper responde essa pergunta numa frase, quando ele diz que o sexo é bom porque o Deus que criou o sexo é bom. O problema é a questão do pecado, irmãos. O pecado entrou na vida do homem e o pecado, desde Adão e Eva, nessa área da sexualidade, tem sido grandemente usado por Satanás. É uma das áreas, queridos, que Satanás mais se empenha para desfigurar, descaracterizar a imagem de Deus no homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus deixou para nós uma vida que pudesse ser experimentada na sua plenitude, mas que por causa do pecado, inúmeros prejuízos a esse plano de Deus, a esse ideal de Deus primeiro, esse primeiro ideal de Deus. Por causa do pecado, então, o homem tem sofrido inúmeros prejuízos, inúmeros problemas, e isso traz para a vivência dessa vida, para o experimento dessa vida, dor e sofrimento, que podem ser evitados se nós retornarmos à Escritura e entendermos no tema da sexualidade qual a vontade de Deus para nós. Nós terminamos o programa passado falando que essa questão sexual mal interpretada, mal vivida, traz prejuízos, tanto prejuízos pessoais como prejuízos sociais. Nós vimos que a Escritura mostra que sociedades inteiras, lá no início da existência da humanidade, já se corrompiam grandemente na questão sexual e foram por Deus então castigadas. Sociedades inteiras, cidades inteiras que normalizaram a corrupção sexual, que normalizaram a torpeza sexual e que sofreram então consequências sociais gravíssimas e que também sofreram o juízo de Deus por conta dessa desobediência. No tempo presente, irmãos, no século XX, nós temos também um ator muito importante que trouxe inúmeros prejuízos à questão sexual. Freud foi um homem que, infelizmente, não foi usado por Deus, pelo contrário, foi usado pelo inimigo
para trazer ideias, pensamentos, reflexões totalmente antagônicos à Escritura e que ajudaram a promover um aprofundamento dessa torpeza, da imoralidade e do desvio daquilo que Deus havia nos deixado como orientação. Vários absurdos que nós vemos hoje nas questões sexuais estão fundamentadas no pensamento freudiano. Tá? Freud dizia que o homem é um ser reprimido, que o homem, para que ele pudesse experimentar o ápice da vida, para que ele pudesse experimentar as coisas boas da vida, ele precisava romper com tudo aquilo que o reprimia. O homem é um ser reprimido e, por exemplo, nas questões sexuais, ele não consegue experimentar a plenitude do sexo porque ele é reprimido. Então ele precisa romper com essa repressão para que ele possa se libertar e aí experimentar as questões relacionadas ao sexo. Só que uma dessas prisões, uma dessas repressões que ele diz, estavam presentes na religião. E a religião, portanto, precisava ser superada para que o homem pudesse experimentar o sexo de uma maneira mais livre e pudesse, então, vivenciar aquilo que o próprio ser humano queria. Ora, irmãos, a Bíblia diz exatamente o contrário. E é muito triste quando, às vezes, pessoas que demonstram fé no Senhor Jesus Cristo, tentam conciliar os pensamentos freudianos a uma realidade bíblica. Queridos, é um absurdo, absoluto absurdo. Não há como conciliar a santa palavra de Deus e os ensinamentos bíblicos a respeito da sexualidade com os pensamentos de um homem que foi usado por Satanás para desvirtuar o sexo. Irmãos, grandes absurdos, repito, estão hoje sendo fundamentados no pensamento freudiano e estão sendo defendidos no meio escolar, no meio educacional, em todos os âmbitos da sociedade, trazendo ao homem ainda maior desvio, ainda maior apostasia, ainda maior rejeição ao Deus que criou o sexo, ao bondoso Deus que criou e estabeleceu o sexo. Então, o desvio disso traz para os homens grandes consequências, graves consequências, tornando o homem pior que os animais, pior que um animal, irracional na questão sexual. E nós vemos as coisas mais absurdas, irmãos, sendo cometidas. Eu lembro que eu assisti um filme que tratava essa realidade sexual no leste europeu, né? O sequestro de meninas, o abuso infantil relacionado ao sexo. Um filme terrível, um filme pesadíssimo que eu não quis assistir nunca mais, mas que trata exatamente desse fato, desse problema, que está presente no coração do homem e é capaz de desfigurar totalmente, tornar o homem um ser irracional, terrível, imoral e distante do seu Deus. Portanto, ou você defende os pensamentos e as ideias freudianas a respeito do sexo, ou você crê em Deus e defende o pensamento e o ideal de Deus para a vida dos homens na questão sexual. Não dá, absolutamente, para conciliar esses dois pensamentos. Nós estamos aqui na busca, queridos, de uma cosmovisão cristã, de uma interpretação da vida e da realidade nas questões sexuais a partir da Escritura, fechados com a Escritura, com a palavra de Deus, porque ela é o guia para que se possa experimentar uma vida sexual saudável. Primeiro, dentro do casamento. Segundo, dentro dos preceitos que Deus estabeleceu para essa vivência, esse experimento, de uma forma que Deus seja também glorificado, né? Então, os pensamentos freudianos dessa pretensa liberdade sexual trouxe inúmeros prejuízos a várias gerações e vários ensinamentos hoje, infelizmente, são baseados nessas ideias diabólicas que ainda mais desvirtuaram o sexo na vida dos homens, né? E hoje, então, se vive realmente um problema gravíssimo
de libertinagem e de propagação de todo tipo de torpeza na vida sexual, atingindo inclusive, irmãos, as crianças, né? Os adolescentes hoje, então, querem praticar sexo e querem viver isso sem nenhuma responsabilidade, e pais muitas vezes incentivam, e às vezes pais cristãos fingem não ver ou até mesmo incentivam seus filhos a esse tipo de coisa. Queridos pais, Deus nos deixou uma autoridade que deve ser exercida também segundo os preceitos bíblicos. E tenham certeza e convicção que Deus irá cobrar de cada pai e cada mãe como se comportaram e como educaram os seus filhos com relação à sexualidade deles. Essa responsabilidade, queridos, não é da igreja em primeiro lugar, é de nós, pais. Então nós temos que entender, nós temos que vivenciar uma realidade bíblica, sexual, saudável, para que possamos ensinar os nossos filhos e possamos ajudá-los a também experimentar o sexo de uma maneira que Deus seja louvado, queridos. O marketing, por exemplo, você pode prestar atenção que o marketing usa todo tipo de imagem de exploração sexual para a venda de qualquer produto. Vai vender óleo para motor de carro, usam a questão da exposição sexual, da sensualidade, né, para vender o seu produto. Então o marketing também usa todo tipo de propaganda que não tem absolutamente nada a ver com questões relacionadas ao sexo, mas usam a imagem, usam mulheres mal vestidas, de biquíni, homens também assim, com seus corpos expostos, para chamar a atenção, para depois então vender o seu produto. Então tudo isso, irmãos, faz parte de um pensamento afastado de Deus, de uma cosmovisão nesse tema afastado de Deus e que traz então grandes prejuízos. Isso está impregnado em todas as áreas da nossa vida e da sociedade. Então, nós estamos nessa busca de como restaurar a sexualidade bíblica, como restaurar essa bênção de Deus na vida dos homens. Nós vamos para um pequeno intervalo e quando nós voltarmos, nós trabalharemos a questão da restauração dessa sexualidade, tornando-a saudável para a vida dos homens e também de uma forma que Deus seja glorificado através dos pensamentos, das ideias e das ações relacionadas à sexualidade humana. Não saia daí, é rapidinho, logo nós estaremos de volta. Estamos de volta, viu como foi rapidinho? Estamos de volta com o nosso programa CGC, trabalhando o tema da sexualidade a partir de uma cosmovisão cristã. Já estudamos sobre os efeitos do pecado, os prejuízos que o pecado trouxe à sexualidade dos homens e como o homem é capaz, o homem afastado de Deus, o homem, quando não quer ouvir as orientações de Deus, o ser humano, ele é capaz de cometer torpezas quase que indescritíveis, abusos e coisas que são absolutamente abomináveis a nós que somos pecadores. Imaginem a Deus, o Deus 3 vezes santo. Então, para que nós fujamos dessa realidade, irmãos, que está presente na história da humanidade, nas sociedades, é preciso que nós realmente rememos contra a maré, nos afastemos disso, purifiquemos o nosso coração e a nossa mente pela palavra e possamos experimentar uma vida sexual saudável aos olhos de Deus e que seja prazerosa e que satisfaça a cada um de nós. Nós temos visto e trabalhado a questão da restauração da sexualidade na vida do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que o homem deveria deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. E essa união faria com que os dois se tornassem uma só carne. Ali há vários aspectos dessa união, uma união emocional, uma união intelectual, uma união espiritual e também uma união física, uma união sexual. O homem deve, portanto,
unir-se à sua mulher e viver com ela a vida santa do lar, a vida que Deus planejou para o casal, e entre tantas experiências maravilhosas que um homem pode ter com a sua mulher, que a mulher pode ter com o seu marido, a experiência sexual saudável, segundo os preceitos de Deus, é uma das mais gratificantes. Se essa não tem sido a realidade na nossa vida, é porque com certeza há pontos e há questões que precisamos tratar biblicamente. Há assuntos que nós precisamos conversar com Deus e buscar a orientação na Escritura e, em obediência, percebermos como Deus pode restaurar situações, mesmo que tenham deixado cicatrizes e marcas negativas ao longo da vida. Deus pode restaurar todas as coisas. Então o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Lá em Mateus 19:5 também vemos essa orientação. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E há uma advertência muito séria também em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 16, quando o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão da imoralidade, como isso traz prejuízos ao corpo de Cristo, ele diz: ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Então, é preciso tomar muito cuidado, queridos, com essa questão. Adolescentes, jovens que nos assistem, preservem seus corpos, preservem seus propósitos, tenham propósitos firmes com Deus, de aguardar no Senhor que Ele traga a você, rapaz, uma esposa, segundo a sua vontade e o coração de Deus. Você, moça, que saiba esperar por um rapaz, segundo a vontade e o coração de Deus, para que vocês possam se unir em casamento, em matrimônio, e a partir daí sim, experimentar a realidade de uma relação sexual que seja satisfatória e glorifique o nome do Senhor. Portanto, queridos, nós cremos, a partir de vários princípios bíblicos, nós cremos que a questão da sexualidade, ela deve ser experimentada por um casal formado por um homem e uma mulher. A expressão da sexualidade deve ser vivida de forma heterossexual, por um homem e uma mulher. Deus criou o homem e Deus criou a mulher e disse a eles: você é um homem, você é uma mulher, essas são as suas identidades. A identidade de vocês é, antes de tudo, biológica, e vocês devem, então, se unir sexualmente, exatamente porque são diferentes. Porque são diferentes. Queridos, Deus é um Deus tão perfeito e tão maravilhoso que a própria anatomia dos corpos foi criada e definida por Ele, para que pudesse ser vivenciada e experimentada numa relação sexual saudável. Portanto, queridos, na cosmovisão cristã, com relação à sexualidade, ela só deve ser experimentada, a bênção de Deus só está quando ela é experimentada por um homem e uma mulher que se unem em casamento, que se unem em matrimônio. A Bíblia também fala, queridos, sobre a importância de viver essa vida sexual de uma maneira saudável. A satisfação sexual, queridos, é da vontade de Deus. Homem e mulher precisam se sentir satisfeitos um com o outro nessa questão sexual, justamente para que Satanás não use disso, de uma insatisfação, de uma falta de completude, para trazer outros pensamentos com relação a outras pessoas e até atitudes, né, realmente, como a própria traição, né, o próprio adultério, que a Bíblia condena de maneira tão veemente, de maneira tão séria, né? Então, essa satisfação sexual, ela deve incluir os pensamentos, os sentimentos, os próprios projetos de vida, as lutas, as alegrias, as tristezas, e tudo isso só pode ser experimentado dentro do casamento.
É dentro do casamento que homem e mulher vão tornar-se uma só carne em todos os sentidos, espiritual, emocional, físico, né? Experimentar todas essas coisas, envolvendo-se de uma maneira completa, realmente um fazendo parte do outro. Portanto, é no casamento, queridos, que a bênção de Deus está. E o casamento é uma bênção comum de Deus. Quando mesmo um casal que não manifesta fé em Deus, um casal incrédulo, mas que se unem para formar uma família, a bênção de Deus está sobre esse casal, sem dúvida. E se eles forem fiéis um ao outro, a bênção de Deus ainda mais estará sobre eles. E seus filhos, que virão a partir dessa união, serão uma bênção para essas pessoas. E elas experimentarão coisas maravilhosas a respeito do seu Deus. Então, nós precisamos crer na Escritura, queridos. Ou nós cremos na Escritura, ou não cremos nela. E há uma bênção especial dentro do casamento para os cristãos, para os filhos de Deus, porque, inclusive, Deus fala do casamento como a sua relação também com a igreja. Faz uma analogia dessa vida dentro do casamento sendo experimentada de maneira agradável, que também traz bênçãos sobre o casal, bênçãos para o casamento daqueles que creem em Deus. Então, nós que cremos em Deus, irmãos, precisamos entender que Deus nos uniu como casal para também experimentarmos uma vida sexual saudável que nos complete como pessoas e que também nos satisfaça e que honre e glorifique a Deus com essa realidade. O sexo é uma expressão de amor. O sexo é e ele deve ser uma expressão de amor. Faz parte do casamento, completa a ideia do casamento, a questão sexual, e marido e mulher devem experimentar o melhor na vida sexual. O casamento, queridos, livra da solidão, tá? No casamento é possível dividir as emoções, no casamento é possível que o casal satisfaça as suas necessidades mútuas, inclusive a necessidade sexual, e ele traz esse sentido de compreensão, de completude, né, de cumplicidade dentro do casal. Então, é dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, que a bênção de Deus está reservada. E a vida sexual pode ser vivida de uma forma satisfatória, plena e que honre e glorifique o Senhor. A satisfação sexual é da vontade do Senhor. Você que é casado e nos ouve, saiba disso, creia nisso. Deus quer que vocês vivam uma relação que traga prazer, que traga satisfação mútua e que por viverem essa realidade vocês também honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Queridos, o ápice da relação sexual, o orgasmo, é um presente de Deus para o homem e para a mulher. É um presente para o casal que vive segundo a vontade do Senhor. Obter essa sensação fora do casamento é ofensivo a Deus. Deus não se agrada disso absolutamente. Deus repreende para que isso não aconteça e traz uma série de problemas para a vida do indivíduo e também para as sociedades. Em decorrência disso vem pornografia, masturbação, uma série de coisas que são extremamente prejudiciais ao corpo, prejudiciais à mente e prejudiciais à espiritualidade. Mas dentro do casamento, a questão sexual deve ser experimentada na sua plenitude. Sexo é bênção de Deus. Se for vivido dentro dos seus propósitos, se for vivido dentro da vontade do Senhor, se for vivido de acordo com aquilo que revela a Escritura. Se formos obedientes ao Senhor, naquilo que Ele revela com relação à sexualidade, queridos, seremos muito felizes. Como pessoas, como casais, como famílias, como parte de uma comunidade cristã. Portanto, se você tem tido problemas com isso, busque o Senhor, busque aconselhamento, busque conselho
de alguém, de um líder espiritual sério, comprometido com o Senhor. Ore com a sua esposa, ore com o seu esposo. Se não tem sido uma vida, se vocês não têm tido uma vida sexual saudável e não insatisfatória, busquem no Senhor. Voltem lá atrás onde erraram, se arrependam e Deus vai ajudá-los. E Deus vai trazer a vocês, queridos, perdão, graça, misericórdia, renovo de vida, e vocês poderão experimentar uma vida sexual mais alegre, mais feliz e mais completa. Você que é jovem, adolescente, fuja dessas tentações. Busque conselho também. Firme seu coração no Senhor. E vocês, no tempo certo, experimentarão uma vida sexual saudável e que glorifique ao Senhor. Cosmovisão bíblica, irmãos. Nós temos que olhar todos os aspectos da vida e da realidade a partir da Escritura. Até o próximo programa, se Deus permitir. Fiquem com Deus e continuem assistindo a Constante TV.